andar aqui na terra como Cristo andou, 1 João 2:6, imitar a Paulo como ele imitava a Cristo, né? 1 Coríntios 11:1. A gente sabe que não dá para imitar a Deus na onipotência, na onisciência, na onipresença, mas o que que a Bíblia diz? Como é que nós, na prática, podemos imitar a Deus, né? Perdoando bom, as pessoas que pecam contra nós, assim como Deus nos perdoou, né? Aliás, a oração do Pai Nosso já pressupõe que Deus nos perdoe, assim como nós perdoamos aqueles que nos prejudicam, né? Então, veja, perdoar como Deus, como queremos ser perdoados por Deus, né? Amando os outros como Cristo nos amou, né? Efésios 5:2, né? A gente deve amar os outros assim como Cristo nos amou. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Um exemplo claro de que devemos imitar a Cristo aqui, através do amor, lavando os pés uns dos outros. Jesus lavou os pés dos discípulos. E aí depois disse, olha, se eu sou o Senhor, mestre, lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Sigam o meu exemplo. Olha o que que Deus está esperando de nós, que a gente venha imitar o exemplo de Cristo, o exemplo de lavar os pés, de sermos humildes, de servirmos uns aos outros, né? Tendo atitudes de servo. Aí poderíamos ler também Lucas 22, os versículos 25 a 27, tendo a mente de Cristo. Então, é a oração, é o apelo, é o anseio do apóstolo Paulo que cada cristão possa ter a mente de Cristo, que significa ser humilde como Cristo é. Então, ele dá o exemplo, olha, Cristo, Deus, Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, né? Mas antes esvaziou-se e assumiu a forma de servo. Sejamos como Jesus, sigamos o exemplo do Mestre. Mais uma passagem onde somos conclamados, né, pelos apóstolos, pelas escrituras sagradas, a seguirmos o exemplo de Jesus, seguindo os passos de Cristo, pois Cristo sofreu por vocês, deixando-vos o exemplo. Então, a gente pensava que ele sofreu por nós e a história termina aí, né? Sofreu por nós e nesse ato de sofrimento, nesse ato de sacrifício, nesse ato altruísta, ele nos deixou exemplo. Sigamos os seus passos, deixando-vos o exemplo para vocês seguirem os seus passos. É muito claro aí que Jesus se torna modelo de comportamento para cada um de nós que carregamos o nome de Cristo, né? Aquele que carrega o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Efésios 4. Andeis de modo digno da vocação. Então, andar de modo digno da vocação é andar em santidade. Isso se requer esforçando-vos diligentemente, versículo 3, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Estou pegando aqui já o versículo 12, frases que encontramos no capítulo 4 de Efésios e que são frases que exigem de nós um comportamento digno, exigem de nós todo o esforço para a preservação da unidade, para a santidade, com vistas tudo que Deus deu, os dons, as lideranças para a igreja, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, até que, qual é o propósito final? Todos cheguemos à perfeita varonilidade, à estatura, medida, olha, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando? Nesta vida. Esse é o propósito, o aperfeiçoamento dos santos. A jornada do justo é como a aurora, né? O nascer do dia o sol vai brilhando, crescendo até chegar a ser dia perfeito.
Então, cheguemos à perfeita varonilidade, à plenitude de Cristo, essa estatura. Ser como Cristo deve ser o nosso anseio, o nosso anelo. Então, não que tenhamos já alcançado esta perfeição, mas uma coisa fazemos, deixamos as coisas que para trás ficam, rumemos, rumamos para o alvo. Essa é a nossa vocação. Filipenses 3, 12 e 14. É onde encontramos isso. Prossigo para o alvo. Um alvo alcançável, então, nesta vida. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo somos como ele. E aí? Neste mundo. Não na era por vir, não no outro mundo, não na Nova Jerusalém, mas já aqui, agora, nesse tempo. Sermos como Cristo nesse tempo. E isso nos dá confiança. Desta forma, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Amor aperfeiçoado em nós nesse tempo, nesta era, neste mundo, para que no dia do juízo, o juízo há de vir, um juízo vindouro, o juízo final. Tenhamos o quê? Confiança. O amor lança fora o temor. O amor é aperfeiçoado em nós. Esse amor lança fora o temor desse dia do juízo final. Porque nesse mundo nós somos presente, somos como ele, neste mundo somos já. Esse é o alvo. Sermos como Cristo, já neste mundo, gente. Bom, ele promoveu poderosa salvação para nós. Bom, o texto que eu li era 1 João 4,17, né? Ele promoveu poderosa salvação para nós, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para que os sirvamos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Lucas 1, 69, 75. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, para nos resgatar do império das trevas, para nos libertar das mãos dos nossos inimigos, para que possamos nos tornar servos da justiça, servos de Deus. Você vai ler lá em Romanos capítulo 6, Paulo falando a mesma coisa, né? Que éramos escravos do pecado, agora somos servos da justiça. Né? Como é que a gente vai viver em pecado? Nós que para o pecado já morremos, nós que já nascemos para Deus, nós que agora nos tornamos servos de Deus, servos da justiça, nós que recebemos o Espírito, a mente de Cristo, a armadura de Deus, nós que fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, que tivemos tamanha redenção. Veja, ele promoveu poderosa salvação. A nossa salvação não é pequena, ela é uma grande salvação. Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? E tudo isso para servirmos a Deus sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os dias da nossa vida. A santificação é a vontade de Deus, é a proposta de Deus. Para mim, para você, para todos os crentes. O propósito de Deus é ter uma família com filhos todos semelhantes ao primogênito de Deus, que é Jesus Cristo, semelhantes a ele. Portanto, não vos conformeis com esse século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus aqui na terra. Você, eu, todo mundo espera em Cristo, que está em Cristo, tem o poder de ser feito filho de Deus, de viver em novidade de vida, é capacitado pelo Espírito Santo, recebe o poder de Deus para ser sua testemunha, né? Então, isso é maravilhoso. Portanto, um alvo alcançável nesta vida, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, a não vivermos
de acordo com este século, com esse sistema de coisas, a não amarmos o mundo e as coisas que há no mundo, a sermos amigos de Deus e não amigos do mundo, das coisas do mundo, ou afeitos às coisas do mundo, ou subservientes, ou escravos do pecado, das cobiças, das paixões, sabe, da ilusão desse mundo. O mundo passa e com ele a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, disse Jesus. Então, a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens e ela nos educa. Ela não apenas se manifesta salvadora, perdoadora, justificadora, ela se manifesta pedagoga, ela nos educa a renunciarmos. Uma das coisas que eram lindas do batismo praticado na igreja primitiva, pelos antigos, era sempre a pergunta no momento do batismo: você renuncia ao diabo? Você renuncia às paixões mundanas? Você renuncia, né, ao amor, ao apego desse mundo para abraçar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo? Então, ela nos educa a essa renúncia, a renúncia da impiedade, das paixões mundanas, para vivermos de maneira sensata, justa, piedosa, nesta era presente. Olha a frase aqui. Nesta era presente. Isto é ser cristão, de acordo com as Escrituras Sagradas, isto é o que John Wesley levantou como bandeira, procurando enfatizar não apenas a justificação, mas a santificação, a restauração da imago Dei, o poder de Deus que atua não apenas a favor de nós, mas em nós, que nos capacita a tal renúncia da impiedade para viver a piedade, renúncia das paixões mundanas para viver um amor por Deus e pelas coisas do Senhor, né? Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade. É uma salvação da maldade. É uma salvação da escravidão do pecado. É uma salvação do vício. É uma salvação, sabe, de uma mente pervertida, de hábitos pervertidos. Capacita-nos o Senhor agora a vivermos em novidade de vida. Purificar para si mesmo. Esse é o propósito de Deus. Purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado, zeloso à prática de boas obras, meus irmãos. Salvos pela graça para as boas obras que o Pai preparou de antemão para que andássemos nela. Deus nos salvou por sua graça, por fé, para as boas obras, que são testemunho dessa graça operante. A fé que salva é a fé que atua pelo amor, né? Que se revela em ações práticas, em atitudes práticas de renúncia da paixão, de amor a Deus sobre todas as coisas, de amor ao próximo como a nós mesmos, de boas obras, de atitudes de fé, tá? Isso aí é fundamental. Fé sem obras é morta. Fé sem obras não é fé genuína, não é fé verdadeira. É conversa para boi dormir. Não, ou algo para inglês ver, né? Como dizia assim. Não, não é o- uma fé salvadora. Uma fé salvadora é uma fé que nos leva a uma entrega, a um apego a um valor às coisas de Deus. O reino de Deus é como alguém que encontra um tesouro numa determinada propriedade e sai dali agora, é capaz de vender tudo que tem para apropriar-se desta propriedade, tão ciente do valor daquilo que nela se encontra. Bom, citando algumas parábolas de Jesus aqui do meu modo de falar, né? Você conhece. Então, isso aqui está em Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14, passagem
super conhecida e que todo mundo tem que saber de cor e salteado, que é fundamental dentro da teologia da salvação e da santificação e do propósito de Deus e da salvação pela graça, tudo a gente encontra nesse pequeno trecho aqui. Bom, seguindo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente. Mais uma vez, quantas vezes eu repeti esse texto aqui, né, com vocês? Santificação integral, inteira, inteira santificação. Tem gente que se assusta com essa terminologia inteira santificação, mas ela está na Bíblia, não é? Está ou não está na Bíblia? Olha aqui. Está na Bíblia de diversas formas, né? De diversas maneiras, inclusive de maneira bem, assim, franca, né? Bem literal. O próprio Deus de paz vos santifique, ou os santifique em tudo, inteiramente santificados. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irrepreensíveis, todo o corpo, alma, espírito, todo o nosso ser, santificado integralmente, inteiramente, obra de Deus em nós. Então, é verdade que a Bíblia diz que nós também tropeçamos em muitas coisas e de muitas formas. Isso é inegável. Mas vamos lá compreender melhor tudo isso? Veja só, o que que o Tiago diz? Capítulo 3, versículo 2. Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Bom, se nós tropeçamos de muitas maneiras, se o próprio apóstolo Tiago reconhece isso, então o pecado é inevitável. Aí voltamos lá para todo aquele debate sobre Romanos capítulo 7 e a gente vai ter que se acomodar mesmo nessa situação, só a segunda vinda de Cristo para resolver, só a ressurreição dos mortos, só no momento da glorificação é que vamos ficar realmente livres, né? É, dessa tirania do pecado, né? Bom, vamos seguir lendo aqui. Olha o que Tiago diz já no capítulo 1, versículo 4. O mesmo Tiago. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Bom, aí você vai ter que decidir. Tiago aqui está caindo em contradição. Tiago, lendo toda a epístola de Tiago, será que Tiago está falando sobre ah, de uma tal forma, a gente cai, tropeça, então não tem muito o que fazer, o bem que eu quero fazer acabo não fazendo, o mal que eu não quero acabo praticando, maldito homem que sou, o pecado é alguma coisa inevitável, ainda seguimos escravos dessas paixões, é disso? É isso que ele quer dizer aqui, quando no capítulo 3 versículo 2 ele diz: Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Não, ele não está dizendo que o pecado seja algo inevitável. Ele está dizendo que mesmo nós, que já somos maduros, mesmo nós que já fomos santificados, estamos sujeitos a falhas, a tropeços. Isso não é algo diferente do que o apóstolo João diz na sua primeira epístola. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas olha só como que ele diz: se andarmos na luz, como Cristo está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, mais adiante ele vai dizer assim: porque todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Uma coisa é a impecabilidade ou o ensino de que, como cristãos, nós podemos chegar a uma condição de estarmos blindados contra tropeços, falhas, ou fraquezas, debilidades humanas, o próprio pecado. Não chegamos a este ponto de uma
condição de impecabilidade. Se alguém disse que chegou, essa pessoa já está comendo bola na sua afirmação. Mas devemos andar na luz, como ele está na luz. E quando a gente anda na luz, a gente pode ter tropeço. Mesmo os que andam na luz podem tropeçar. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E se a gente diz que ama a Deus e não ama o próximo, a gente é mentiroso, porque quem ama a Deus ama o próximo. E o sinal de que nós somos de Deus é que nós amamos os nossos irmãos. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo, porque o amor do mundo acaba sendo inimizade em relação ao nosso Deus, ao nosso relacionamento com Deus. Ah, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Bom, todas essas passagens nós encontramos no mesmo livro, na mesma epístola do apóstolo João, a primeira epístola de João. E aquele que é nascido de Deus não anda, não vive na prática do pecado, embora ainda não esteja numa condição de impecabilidade. Então, é nesse contexto, porque eu não tenho dúvida nenhuma de que João concorda com Tiago e Tiago concorda com João. Eles andaram muito tempo juntos, eram apóstolos, viviam em Jerusalém, embora esse não seja o Tiago, o Pedro, Tiago, João do barquinho, o Tiago, irmão de João. Não, é o Tiago, irmão do Senhor, que escreveu a epístola, mas era ali muito próximo de João. Então, eles estão dizendo a mesma coisa. Nós tropeçamos. De quando em quando nós acabamos falhando. Mas nós fomos chamados para andarmos na luz e o sinal de que nós somos de Deus é que nós caminhamos nessa luz e vivemos nesse amor e não andamos na prática do pecado. Não somos pecadores contumazes. Nós temos um alvo, nós caminhamos em direção a Cristo, nós vencemos o mundo pela fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a fé. Filhinhos, eu vos escrevo, jovens, eu vos escrevo porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e tendes vencido o maligno. Então, presta atenção nisso. Vence o maligno, vence o maligno. Então, se ele diz todos nós tropeçamos de múltiplas maneiras, de muitas maneiras, em Tiago capítulo 3 versículo 2, ele diz também, na mesma epístola, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. E 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Um apóstolo está dizendo que é possível nós jamais tropeçarmos. Embora, na prática, no dia a dia, a gente reconheça que acabamos tropeçando. Mas sabemos que é possível não tropeçarmos e que devemos agir nesse sentido e não nos acomodarmos com a ideia, se o apóstolo diz que nós tropeçamos, ele se inclui nisso, então que dirá eu, né? Então, fazer o quê, né? A carne é fraca. Não, ele está chamando a gente para a santidade, embora reconheça que podemos tropeçar, tá bom? Se dissermos que não temos. Bom, aqui repetindo tudo que já falei, né? Chamados à santidade. Veja só, Romanos 1:5. Chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Romanos 1:7. Chamados para serem santos. Esse é o nosso chamado. Romanos 6:19. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. E Romanos 12, 1 e 2, que nós já mencionamos aqui sobre apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo e santo, de não nos conformarmos com esse século, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Leve então a sério as exortações bíblicas. Os cristãos precisam tomar a sério as inúmeras advertências, exortações bíblicas para sermos santos. Não devem assumir uma postura passiva de seres impotentes diante do pecado. Além disso, a história da igreja está repleta de cristãos que consideraram realmente ser possível viver uma vida que agrada e aceita o Senhor, uma vida de santidade. E eu quero concluir essa parte aqui, dando um exemplo que eu talvez já tenha dado em uma aula anterior. Bem, eu sempre falo sobre isso. Quando eu era criança, não sabia andar de bicicleta, tinha um amigo que tinha uma bicicleta que era sem proteção na catraca, muito enferrujada e tal. E foi lá que eu comecei a dar as minhas primeiras pedaladas. Mas como eu não sabia, me desequilibrava, o meu dedão ia parar ali entre a corrente e a catraca e lá se ia um pedaço do dedão do pé direito, que eu lembro muito bem que era do pé direito que acabava parando naquele lugar. Bom, moral da história, ah, eu é, sofri muito, né, a primeira vez que isso aconteceu, porque aí você tem que deixar de jogar bola por um tempo, deixar de brincar, ver todo mundo lá e tal. É chato a beça quando você é criança. Toda turminha ali se divertindo ali e você ali se recuperando ainda. Aí mal me recuperava. Eu já estava pedindo uma oportunidade para aprender de novo na mesma bicicleta meia boca. Eu ia lá, olha, repetiu-se isso 5 vezes. 5 vezes o meu dedão do pé acabou indo parar no mesmo lugar. E eu não desisti, gente, até aprender. Por que é que eu não desisti? Porque eu estava rodeado de uma nuvem tão grande de testemunhas, de garotos e garotas, todos da minha idade, e até mais novos que sabiam andar de bicicleta. Para quem nunca andou de bicicleta, parece uma coisa um pouco improvável, porque como duas rodas vão parar em pé, né? Tal, isso, a tendência é realmente cair, né? Então, mas quando você vê gente como a gente, quando você vê gente da mesma idade, ali da sua turma, fazendo isso com muita alegria, isso dá um apetite na gente, isso traz uma confiança. Isso traz um estímulo. E é aí que eu vejo que Hebreus capítulo 12, essa frase, né? Visto que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, do que ele fala? Do que ele disse no capítulo 11. Capítulo 11 não é a galeria dos heróis da fé? Pela fé, Abraão, Isaac, Jacó. Pela fé, todos, Sansão, todos os heróis ali da Bíblia, do Antigo Testamento, que são ali, muitos deles nomeados e outros tantos, né, já de uma maneira mais genérica, sendo ali mencionados, referidos, eles venceram, eles venceram pela fé, eles triunfaram, foram fiéis mesmo diante da perspectiva da morte, do martírio, foram cerrados ao meio, foram, sabe, trucidados, sofreram isso, sofreram aquilo, creram, praticaram boas obras, venceram, triunfaram na vida, né? E tudo isto é uma galeria, visto que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, testemunhas de que pela fé é possível ter uma vida de vitória, pela fé é possível vencer o diabo, pela fé é possível vencer o mundo, pela fé é possível uma vida de santidade, uma vida que louva e engrandece o nome de Deus. Então, o apóstolo, o autor, seja lá quem for, né, o autor de Hebreus, ele, inspirado pelo Espírito Santo, descreve essa galeria de heróis da fé e diz que eles são gente como a gente e que eles são testemunhas de que é possível, visto que estamos rodeados de uma
nuvem tão grande de testemunhas, desembaracemo-nos do peso do pecado que tenazmente nos assedia. Esse pecado que nos assedia de maneira tenaz, que quer nos derrubar, todos os desafios, as lutas da vida, nós podemos nos desembaraçar dele, do peso e do pecado, e correr para a carreira que nos está proposta. Eles, no passado, venceram e agora são testemunhas de que é possível. Eles nos estimulam. E são testemunhas contra as nossas desculpas. Nós podemos agora, de repente, dizer: ah, a carne é fraca. Ah, mas sabe, é outro tempo. Ah, mas é. Porque ali tem heróis de todos os tempos, de diversas circunstâncias, situações. Então, eles são testemunhas de que é possível. Eles nos estimulam nesse sentido e são testemunhas contra nós caso nós venhamos a falhar. Porque eles, pela atitude positiva de fé deles, pelo testemunho de fé deles, testemunharão contra a nossa fraqueza de fé, que, se vier a acontecer, nos levará ao fracasso, a uma vida de sujeição ao pecado, de escravidão, né? Tá entendendo? É isso aí. Então, com isso, eu quero concluir. Tem tantas outras coisas mais, né, que eu poderia citar aqui para vocês. Eu vou passar essa apostila aqui para vocês, né? Veja, eu vou colocar aqui, ó, 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 4. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele nos chamou para a sua glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas. Temos isto por base, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. E aqui a gente poderia seguir, isso está em 2 Pedro, capítulo 1. A partir daí, ele diz: esforçai-vos, pois. Você recebeu preciosas promessas, você, por essas promessas, recebeu a graça de participar da natureza divina, para que, através de tudo isso, você possa, veja, eu estou voltando aqui, ó, para que você possa fugir da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Portanto, tendo isso por base, toda essa obra de Deus em seu favor, em você, por você, você agora, por isso mesmo, empenhem-se, ou esforçai-vos, pois, em algumas versões da Bíblia, esforçai-vos, pois, para acrescentar à sua fé a virtude. E a virtude, o conhecimento. E assim sucessivamente. Empenhe-se, versículo 10, ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. É possível jamais tropeçar? É possível. Tecnicamente falando, é possível. Mas tem que agir dessa forma. Tudo que Deus fez por nós e agora a nossa parte, nessa base da fé, o esforço, a dedicação, o empenho, a disciplina. Isso é algo que, pela graça de Deus, capacita e possibilita a minha e a tua ação. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos em santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, 14. Ah, ele teria tanto mais, tanto mais. Ó. É a obra de Deus em nós, a sua obra em Deus. Então, a obra de Deus em nós e a obra nossa em Deus. Então, Deus opera uma obra em nós e nós agora podemos operar uma obra em Deus, né? Afastem-se de toda forma do mal. É uma obra que nós podemos operar em Deus. Afastem-se cada um de vocês. Afaste-se cada um de vocês. Afastem-se todos os crentes. Afastemo-nos nós, os cristãos, de toda forma do mal. Que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente.
Ou seja, o Deus da paz é quem nos santifica, mas algo se requer e se espera de nós, que façamos isso em Deus. Devemos nós nos afastarmos e o Deus de paz nos santifica. Com a força de Deus, todo espírito, alma. Então, é uma obra de Deus, Deus da paz o santifica em tudo. Aquele que os chamou é fiel e ele vai fazer isso. Então, é a parte de Deus e tem a responsabilidade, é aquela que é a parte humana. Mas a parte humana é sempre feita com a graça de Deus. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Então, a santificação é uma obra do Deus Trino, aí eu colocaria a santificação é a obra de Deus Pai, é o Pai que santifica na verdade, o mesmo Deus de paz o santifica em tudo, e assim sucessivamente. A santificação é uma obra do Filho, Cristo se deu para santificar a igreja, né? Capítulo 5, né? Lavando-a pela água da palavra para apresentá-la, a igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, o batismo, a ceia, o lavar dos pés, a própria palavra de Cristo, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho dito e tudo mais. Cristo se deu para redimir-nos de todo pecado e para purificar para si um povo totalmente seu, desejoso e zeloso de fazer a sua vontade. Bom, santificação é obra do Espírito Santo, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Bom, isso aqui ainda é obra de Jesus Cristo. Bom, agora do Espírito Santo. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 3,18. Carta de Cristo escrita com o Espírito do Deus vivo, 2 Coríntios 3,3. Pela obra santificadora do Espírito, 1 Pedro 1,2, e assim vai. Capacitação do amor de Deus. Veja, o que recebemos, derramou o seu amor, o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, participamos da natureza divina, como nós vimos ali na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 4, e refletimos, brilham como estrelas no universo, para que vocês possam reluzir como astros no mundo, como diz determinada versão da Bíblia, lindíssima, por sinal, Filipenses 2,15, né? A santificação não se dá assim naturalmente, a gente não pode ficar de braços cruzados esperando que Deus faça tudo. Há ali uma certa sinergia, que nunca é sinergia pura e simples, não é, eu fazendo alguma coisa, é Deus operando do começo ao fim, mas Ele opera em nós, Ele nos capacita, Ele nos chama, e Ele nos chama à ação. E ele nos capacita para essa mesma ação. Não acontecerá, então, naturalmente, automaticamente, instantaneamente, de qualquer forma. Ela demanda também um certo esforço e determinação, como a gente viu na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1. Deus opera em nós, mas nós não devemos ser agentes passivos nesse processo de transformação. Então, um certo sinergismo baseado na graça e na obra de Deus, na iniciativa divina, né, da qual ele nos chama a sermos cooperadores. O 2 Pedro capítulo 1, mais uma vez, aqui é destacado, e cada um deve ver como edifica, né? Sobre essa graça, sobre esse fundamento que é o Evangelho, né? Bom, temos aquela passagem clássica ali de 1 Coríntios capítulo 3, versículos 5 a 9, né? Devemos plantar, um planta, outro rega, mas a gente sabe sempre que é Deus quem dá o crescimento. Essa é toda a verdade. Não fique de braços cruzados, não seja um crente Zeca Pagodinho, daquele tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente tem que ser pronto para agir com esperança na graça, prontos para agir com esperança nessa graça. A gente encontra isso em 1 Pedro, também capítulo 1, versículo 13, e 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 e 15. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar, né, pelos desejos maus de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Veja, o apelo das Escrituras, o apelo de Cristo, o apelo do Antigo, o apelo do Novo Testamento, é que nós sejamos santos, sejam santos, santifiquem-se, olha, não se amoldem, transformai-vos, apresentai-vos, ou seja, são atitudes que Deus requer de cada um de nós, são atitudes concretas, né? Então, os meios de graça, a gente poderia falar de Wesley a respeito dos meios de graça.
A oração, a Bíblia, a ceia do Senhor, o jejum, as reuniões, o culto, as células, os grupos pequenos, sabe, a oração em particular, oração em grupo, tudo isso são meios de graça para a gente poder crescer na graça e no conhecimento do Senhor, né? Somos santificados pela palavra de Deus e santificados pela fé. E o maior obstáculo, de fato, à santidade é a falta de fé, é não acreditar que isso é possível, não acreditar no poder de Deus para tanto, né? Isso é realmente o maior. Aquele que chama, ele também capacita. Se Deus está pedindo e requerendo isso de nós, vez após vez, nas Escrituras Sagradas, é porque ele também está proporcionando essa possibilidade. E ele chama e capacita. A parábola dos talentos é uma prova disso. Deus não está exigindo de quem quer que seja algo que vá além daquilo que ele mesmo proporciona. Coloca em nossas mãos, né? Agora, ele requer, quando ele coloca algo em nossas mãos, ele requer que isso seja trabalhado, que isso seja multiplicado, que a gente possa edificar. Da fé, a gente possa levar a virtude. Segundo é Pedro, capítulo 1, mais uma vez, né? E Isaías 5:4. Bom, essa é uma passagem importantíssima, mas vai ficar para depois. Depois não, para suas considerações posteriores, não que eu vá trabalhar esse tema, porque agora é a última aula. Estamos aqui terminando as considerações a respeito, então, da inteira santificação. Veja, nosso dever, embora seja Deus que nos proporciona, que nos traz transformação interior, nós devemos produzir, fazer renovar as nossas mentes, os nossos corações, e passagens, mais passagens da Bíblia, você vai se deparar com isso, com essa verdade. O trabalho de Deus em nós não é suspenso quando nós trabalhamos no nosso desenvolvimento da nossa salvação, né? Desenvolvei, pois, a vossa salvação com temor e tremor. É Deus que opera em vós, o querer e o realizar. Desenvolvei, pois, a vossa salvação com temor e tremor. Mas não é Ele que opera em nós o querer e o efetuar? Bom, exatamente nesse contexto, cientes de que é Deus quem opera em nós o querer e o próprio efetuar, é Ele quem me desperta para o querer e Ele é quem me capacita para o realizar. Desenvolvei, pois, a sua salvação, a vossa salvação, com temor e tremor. É o que encontramos aqui no mesmo contexto. Então, mais uma vez aqui, lutar contra o pecado, suportar as dificuldades, correr com perseverança. Bom, isso aqui. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Esse é o propósito de Deus. Esse é o apóstolo da graça, Paulo, falando aos Filipenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. E com isso a gente pode terminar cientes de que teremos muito mais pela frente, mas vai ficar aqui só. Eu nem vou mais adiante para não deixar a gente aqui cansados. Tá bom? Creio que mais que suficiente todas essas considerações, embora teremos muito mais, como vocês viram aqui, para colocar, e eu não entendo que esse estudo que eu preparei esgote o assunto, tá? Então, veja como é claro, profundo, enfático o chamado para a santificação.